Oi, gente, tudo bem com vocês? Eu começo o vídeo de hoje aqui em uma das sacadas do apartamento da gente, aqui na zona rural da Espanha. Eu fiz uma enquete lá no Instagram de quem gostaria de fazer um tour pelo nosso apartamento, porque a gente paga muito barato, a gente paga 400 euros de aluguel, mas como a gente também morou em uma capital que foi Madrid, passamos 2 anos e 2 meses, nós sabemos muito bem a diferença do que é pagar um aluguel caro e do que é pagar um aluguel barato. Então vocês vão conhecer hoje como é morar em um apartamento da zona rural aqui da Espanha. Primeiro, vamos dar uma visualizada de como é a nossa sacada. Você pode perceber que é uma cidade bem pequena porque não tem nenhum prédio alto. E olha que eu não moro assim tão afastada da avenida principal. Uma coisa bem legal, deixa eu ver se com o zoom fica bem, é que a maioria dos pueblos aqui da Espanha tem castelo. E o nosso tem um castelo. A gente tem um visual do castelo e a gente também tem um visual da igreja. A igreja é aqui, ó. Atrás dessa casa tem a igreja, muito pertinho. Para vocês entenderem, onde a gente mora fica a 50 minutos da capital, que é Zaragoza. Nós moramos na região de Aragão. E fica a 35 minutos de uma cidade da região de Navarra, da comunidade de Navarra, que se chama Tudela, que é uma cidade de médio porte, que dá muito suporte aonde nós vivemos hoje. É uma cidadezinha, um pueblozinho de só 1.300 habitantes. Então você já pode imaginar, aqui é um lugar que não tem muitas coisas. Nós temos uma loja de cosméticos que é a Clarel, nós temos alguns bares, temos uma escola, um instituto, nós temos uma guarderia que é a creche, nós temos o ajuntamento, o centro de saúde, uma pracinha. São poucas coisas só para atender a essa comunidade, tá? E para vocês terem uma ideia, hoje a economia do nosso pueblo gira em torno de uma residência de maiores que tem aqui, gira em torno dos pequenos comércios, da agricultura, da pecuária ou das indústrias que ficam a 20 quilômetros daqui ou nas cidades mais próximas que dão mais ou menos isso, entre 10 a 20 quilômetros até 30 quilômetros. Quando você vai imigrar e você vem para uma região como a nossa, você já tem que vir, gente, com o trabalho certo ou alguém para te receber. Por quê? Porque você precisa desenvolver uma vida. Tem tudo? Tem. Mas, por exemplo, se eu quero ir num shopping, eu ando 50 minutos para ir no shopping em Zaragoza ou 35 minutos para ir em Tudela. Se eu quero ir no hospital, o hospital mais próximo é em Zaragoza, eu tenho que ter um transporte para ir nesse lugar. Então, você tem que pensar, né, que onde você vai morar, onde você vai viver, vai mudar completamente o estilo de vida que você tem ou tinha no Brasil. Foi uma escolha nossa, por um motivo que no futuro vocês vão conhecer. E a gente está feliz porque a gente está quase alcançando esse objetivo. Deixa eu mostrar primeiro a diferença do nosso apartamento em Madrid para cá. Eu tenho algumas fotos, vou deixar rolando aqui enquanto eu falo. Era um apartamento pequeno, gente, só tinha uma cozinha, um banheiro, 3 quartos e uma sala. Só, era térreo, não tinha sacada, mas era muito bem localizado para a realidade de quem vive em Madrid. Eu morava num município chamado Parla e morava no centro desse município, Parla Centro, pagava 1.100 euros de aluguel. Pagamos isso durante 2 anos e 2 meses. E eu já falei aqui para vocês que nesse nosso começo foi muito importante a gente passar por isso, porque a gente não conhecia nada aqui, não tinha familiares, não tinha pessoas para nos dar uma rede de apoio. Então, viver numa cidade grande foi importante para a gente entender o que a gente queria de propósito para o futuro, para poder a gente conseguir alcançar isso aqui. Vamos ao que interessa. Saindo aqui da nossa sacada, onde está tendo até a reforma, a construção de uma casa aqui do lado. A gente já dá de cara com o quarto do meu filho mais velho, tá? É uma habitação pequena,
mas que para ele hoje, que tem quase 10 anos, é super confortável. Então, ele tem o privilégio de ter a sacada e uma habitação só dele. Já tem muitos anos que a gente deixa ele numa habitação sozinho, já tem essa privacidade. Do lado, eu já vou de cara com o quarto das crianças, tá? Eu tenho um filho de 2 anos e outro de 5. E esse quarto aqui, a gente também deixa eles junto, porque eles são pequenos e é mais cômodo dormir com o irmão, né? Nós temos um corredor enorme. Passamos pelo corredor, já damos de cara com os 2 banheiros que eu tenho. Esse é um lavabo barra lavanderia. A gente chegou e já era isso, tá, gente? E aqui é o nosso banheiro de verdade. E do lado eu já tenho a habitação de casal. A habitação de casal é um pouco maior do que todas as outras. E eu também tenho uma mini sacada, tá? Eu vou mostrar aqui pra vocês. Ela também dá de vista com a mesma do outro quarto, ó. Saindo da nossa habitação, do nosso quarto, eu vou mostrar para vocês o que a gente fez aqui de escritório. É uma habitação, um quarto pequeno, e a gente usa como escritório, como estúdio. Eu tenho também um ateliê que eu faço pulseiras personalizadas. Aqui estão as minhas coisinhas. É onde eu gravo os vídeos do YouTube, alguns, claro. A gente quer montar ainda mais coisa aqui dentro. Com o tempo, a gente vai comprando e fazendo esse movimento do escritório, né? Agora, vocês vão conhecer, no final de tudo, a nossa cozinha, que é onde eu gravo a maior parte dos nossos stories. É aqui. Ali na frente eu tenho uma varandinha. E essa cozinha, você pode notar que é uma cozinha bem improvisada, tá, gente? Quando a gente chegou aqui, já estava assim. Porque eu tenho a bancada de fazer as refeições com essa placa, né? Aqui fora, com o forno. Todos os apartamentos aqui na Espanha, você vai alugar, a maioria já vão vir com quase todos os móveis e eletrodomésticos. Então, isso aqui já veio, assim, a cozinha já veio o micro-ondas, a geladeira, a máquina de lavar louça. Depois que a gente chegou, a gente pediu o dono para colocar e ele foi muito gentil, comprou a máquina e mandou fazer a instalação. Mas todas essas outras coisas, como esse dispensador, essa sanduicheira, airfry, esse espremedor de frutas, tudo isso foi a gente que comprou já depois que chegou aqui. Uma coisa que vocês já perceberam, né? O nosso apartamento não é reformado. É um apartamento simples, contudo, mas é grande. É isso que eu gosto dele, porque ele tem bastante espaço, principalmente para as crianças. E uma das coisas que a gente tá tentando ver com o dono é a reforma da cozinha e dos 2 banheiros. Mas eu já te digo que eu sou muito grata a Deus por estar morando aqui nesse apartamento, pelo tamanho, pelo valor que eu pago, principalmente eu pago muito barato, e por eu não precisar compartilhar com outras pessoas, precisar alugar um cômodo da minha casa para poder compensar o valor de aluguel caro, que é o que acontece quando você mora numa grande cidade. E era o que acontecia quando a gente morava em Madrid. Todos os cômodos são praticamente interligados. E agora a gente conhece aqui a sala, é uma sala grande. Esse sofá é novo, a gente pediu o dono para trocar, porque o sofá que tinha era um sofá velho e as pessoas que moravam aqui fumavam. Então ficou com aquele cheiro de
cigarro, então não era muito legal. Para nós, uma família de 5 pessoas, essa sala é o ideal. Tem bastante espaço, eu tenho uma mesa grande, um sofá grande, eu tenho uma estrutura para estar todo mundo junto na mesma sala, sem estar se batendo, se chocando. E isso pra gente é maravilhoso. É uma das coisas que a gente buscava, era espaço. Então, pagar barato e ter espaço é maravilhoso. Uma das coisas que eu amo também na casa é essa estante. Essa estante, apesar de ser antiga, você pode perceber que tem muita coisa. O dono deixou quase tudo dele aqui. E ficaram esses livros, ficaram a louça da mulher dele, várias e várias coisas que a gente teve que até que tirar, porque era muita coisa, e deixar lá no trasteiro, na garagem, para um dia ele vir buscar, ou não sei o que é que ele vai fazer. Mas eu fiquei assim, quando cheguei aqui, eu me senti cheia de cultura, porque a gente não tinha acesso a isso quando foi morar em Madrid, o piso não tinha nada, só os móveis e alguns eletrodomésticos, então a gente teve que colocar tudo nosso. E aqui não, veio até com a herança da família que morava aqui. Saindo da sala, eu tenho o meu hall de entrada, fica aquela baguncinha de chegada. E aqui, que eu acredito que era a sala antes, a gente fez tipo uma ludoteca para as crianças, brinquedoteca, o que você quiser chamar. Aproveitamos essa estante que estava lá no quarto do meu filho mais velho, colocamos ela aqui, tem todo tipo de brinquedo aí dentro, é aqui onde eles passam a maior parte do dia. Eu recebo várias perguntas por dia. Lá no meu Instagram eu sempre estou tirando todas as dúvidas daquilo que eu sei ou que eu posso. Como foi que a gente conseguiu esse apartamento? É uma das perguntas que muita gente faz. É difícil conseguir moradia na Espanha? Como que eu faço para conseguir um lar para minha família? Eu quero ir com todos, mas eu tenho medo. Vou falar das minhas 2 experiências primeiro. Primeiro, como a gente conseguiu o apartamento de Madrid. Gente, Madrid é uma cidade grande, é uma cidade que tem tudo. Inclusive, muitas pessoas que você pode fazer contato. E a gente, quando chegou aqui, um casal recebeu a gente na casa deles por 22 dias. E todos os dias a gente estava como louco procurando moradia. Essa pessoa que nos recebeu fazia parte de um grupo, de uma igreja, onde uma das pessoas do grupo indicou uma corretora de imóveis brasileira. Essa corretora de imóveis tinha esse piso que a gente alugou disponível. Chamou a gente para ir lá fazer uma visita e a gente já tinha visto vários outros com vários valores. De 1 quarto, de 2 quartos, mas nenhum que eu achei interessante para uma família. Alguns que a gente visitou não recebia família. A gente cogitou morar em habitação, mas tem muita gente que também não recebe família, alugando só 1 quarto. Conversando com essa corretora, a gente explicou a nossa situação, que o meu marido já estava trabalhando, mas ela sabia que a gente não tinha documentação. O rapaz que nos recebeu explicou para ela que ele poderia ser o avalista, porque na época era um pouco mais acessível essa questão do avalista. Hoje eu não vejo mais ninguém alugar como um avalista. Ele tinha documento, ele tinha empresa, então ele colocou o nome dele. E assim a gente conseguiu alugar. Mas ela queria 1.500 euros. Por quê? Porque onde era a sala do nosso apartamento, eles fizeram a reforma e virou 1 quarto. Então, um apartamento de 3 quartos, sala, cozinha e banheiro, eles fizeram 4 quartos, cozinha e banheiro. Qual foi a nossa proposta? A gente aluga por 1.000 euros, que era o valor mínimo que ela queria, e ficamos responsáveis por qualquer coisa que passasse com o piso. Conversando com a dona da imobiliária, ela fez a contraproposta e nos alugou por 1.100. No começo foi assustador pra gente, porque a gente não tinha esse dinheiro. A gente pagou uma fiança de 1.100 mais um aluguel do mês de 1.100, ou seja, já foi aí 2.200 euros. Para suprir esse valor de 1.100 euros, a gente teve que sempre alugar uma habitação
para pessoas que a gente nem conhecia. A gente fazia ali uma entrevista, a pessoa vinha conhecer como era o piso e acabava que a gente alugava para suprir essa necessidade. Então a gente passou aí 2 anos e pouco pagando mais ou menos entre 650 a 700 euros de aluguel. Uma coisa que eu vou falar para vocês: se você chegou aqui, você tem que fazer vários contatos, conversar com várias pessoas de várias nacionalidades, falar que está procurando apartamento, olhar em todos os sites de aluguel, para que você consiga ir visitar e conversar. É difícil, gente, não é fácil, é difícil. Mas uma porta pode se abrir, você pode conseguir seguir realizando o sonho da sua família de imigrar. Uma coisa que eu sempre falo lá no Instagram e já falei em alguns vídeos aqui, já existem alguns sites ou aplicativos que eles alugam para imigrantes. São sites criados, são aplicativos criados para nômades digitais. Então, assim, você pode alugar ali com a segurança de que você vai passar uns meses tendo um lugar para ficar com a sua família e, quem sabe, aquela pessoa que é anfitriã, que é o dono daquele imóvel, ele vá e goste de você e te alugue. Pode acontecer isso, sim. A gente não sabe das possibilidades. Ninguém pode falar para você que é uma certeza, até porque cada imigrante vai ter a sua história. Como a gente conseguiu o aluguel desse apartamento? Nós estávamos em Madrid, tínhamos acabado de receber os nossos permissos de residir, meu marido já estava trabalhando, eu também já estava trabalhando, mas a gente precisava conseguir um contrato indefinido para tirar a documentação dos filhos não nascidos aqui. Onde nós estávamos trabalhando eram contratos temporários, e se firmassem um contrato indefinido, meu marido ia receber um valor e eu ia receber um valor que não supria a necessidade da nossa família. E aí a gente começou a buscar, colocar currículo em várias regiões, e nessa região foi uma, porque nós tínhamos um casal de conhecidos aqui e eles nos ajudaram, levaram o currículo do meu marido para as indústrias e uma delas chamou ele. Mas a gente não tinha um piso, a gente ia conseguir o contrato indefinido e não tinha um piso para vir para cá. Esse amigo conhecia, trabalhava com uma pessoa que estava se mudando e perguntou para quem que ele ia deixar o piso. E ele falou, não, eu vou passar para alguém. E ele falou, eu tenho um casal, uma família que está vindo de Madrid, passa esse piso para eles. E aí o meu esposo veio na frente uma semana antes, porque já tinha que assumir o trabalho, ficou na casa desses nossos amigos. Aí ele veio aqui, olhou, viu que tinha potencial e falou, eu vou querer. E aí o cara apresentou a gente para o dono, e o dono falou que alugaria, fez um contrato no nosso nome. Com 15 dias, meu esposo foi buscar a gente em Madrid e a gente recomeçou a vida aqui. Vai fazer 1 ano em setembro que a gente paga esse aluguel. As despesas do piso, do apartamento, nós temos hoje a de luz. Nós não pagamos caro na luz porque é uma luz para família numerosa. Nós pagamos água e taxa de lixo, que é uma vez no ano a média de 150 euros. Todas as outras responsabilidades do piso é do dono. A nossa responsabilidade é essa: aluguel, luz, água e taxa de lixo. Eu vou ser bem vulnerável agora nessa parte. Por quê? Porque a gente mora numa região muito afastada de grandes centros. E se você está vindo para a Espanha e quer morar pagando barato, você tem que ter a consciência de que você pode precisar de um transporte, você pode precisar de trabalho rápido. E nessas regiões, pode ser que isso não aconteça na velocidade com que você espera. Então tenham cuidado de quando vocês chegarem aqui na Espanha, vocês conseguirem morar num lugar. Eu tenho até um vídeo aqui no canal ensinando vocês a procurar uma região para você morar com a sua família e como é essa região, como que funciona isso, que é o nosso caso. Então tenham cuidado de quando vocês chegarem aqui, vocês irem para um lugar onde naquele momento vai suprir essa necessidade inicial da família de vocês, de ter essa facilidade de mobilidade, acesso fácil à escola, a hospital, a centro de saúde, a supermercado, a lazer. São coisas que eu vejo que são importantes para a família. Nós só fizemos essa mudança porque nós já tínhamos um pouco mais de estrutura e um objetivo, que é um contrato indefinido para tirar a documentação dos nossos filhos,
uma oportunidade, vir para uma região onde você pode encontrar outros apartamentos com valores acessíveis para compra ou até mesmo com um contrato de aluguel em interesse de compra, que é o propósito da nossa família. Então a gente não veio para a Espanha só para ganhar aquele dinheiro, ter uma melhora de qualidade de vida, mas também para almejar conquistas que no Brasil a gente ia demorar anos para ter. Nós não temos a certeza de que aqui é o lugar que a gente vai viver o resto da nossa vida. Aliás, aqui não é o lugar que a gente quer viver pro resto da nossa vida. A gente já está planejando no futuro sair dessa região, sair principal dessa cidade. É muito bom pagar o aluguel barato, é excelente, mas melhor ainda é você ter uma estrutura e morar onde você se sente confortável, onde vai trazer alegria para sua família. Para finalizar, eu vou deixar uma dica para você que está buscando vir para a Espanha, ainda tem dúvidas de onde você vai morar com a sua família. A primeira coisa que eu sempre falo, alguém vai te receber? Faz essa pergunta, né, hoje para você. Responde essa pergunta que eu estou fazendo. Alguém vai te receber na Espanha? Em qualquer lugar da Espanha, por menor que seja, por maior que seja, qual seja a cidade. Se essa pessoa vai te receber, ela vai, no mínimo, te ajudar com alguma coisa, tirando dúvidas, buscando piso, trabalho. Então, é a tua porta de entrada. Mas se você não vai ter uma pessoa para te receber, tente buscar municípios em grandes cidades. Mesmo que você pague um pouco mais de aluguel, lá você vai ter um pouco mais de estrutura para sua família. Cidades de médio porte, onde você veja que já tem uma estrutura. Essa seria a minha dica para quem vem com família. O meu canal é justamente focado na família. Eu achei até bom ter feito esse vídeo do tour para vocês terem uma noção, né? Comparar aí o que é um apartamento numa grande cidade, o que é um apartamento numa zona rural, por que a gente paga esse valor tão barato. Eu poderia ficar aqui o resto da minha vida com as minhas crianças e desenvolver minha vida aqui, mas eu gosto da muvuca de uma cidade grande, gosto de ter um pouco mais de estrutura. Então a gente tem que entender qual é o propósito, qual é a vida que a gente está vivendo e ir seguindo nesse caminho. Esse foi o vídeo de hoje do Eu Vivo na Espanha. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu vou pedir para você que ainda não é nosso inscrito, que você se inscrever aqui no canal, passar esse vídeo, encaminhar esse vídeo, recomendar esse vídeo para uma pessoa que tem interesse em conteúdo sobre imigrar para a Espanha. Se você ainda ficou com dúvidas, vai lá no meu Instagram, me segue no Instagram, eu sempre coloco caixinha de perguntas para vocês tirarem dúvida. E esse foi o vídeo de hoje. Tchau!